Voltamos aqui no Além da Notícia falando sobre a Palavra de Deus, setembro, mês da Palavra de Deus. E olha, a Bíblia segue sendo o livro mais vendido e lido no mundo. E por que será que ele causa tanta curiosidade e tanto interesse assim, não é? Em grande parte, eu não tenho dúvida, por tudo aquilo que nós encerramos o último bloco falando aqui. Ele é um livro de letras vivas. E, aliás, se tem um livro que se pode dizer que é de letras vivas e que é vivo, é a Palavra de Deus. E, Padre Roger, o senhor tem feito um trabalho aqui no Brasil de grande repercussão, que inclusive já ultrapassou as fronteiras, que é um método de leitura orante da Palavra de Deus. Como é que o senhor viu esse trabalho nascer e crescer tanto e hoje abrange dezenas de milhares de pessoas? Então, Ronaldo, na verdade, ele nasceu daquilo que nós vivemos na Canção Nova, nasceu daquilo que a igreja vive. A igreja se pratica desde os seus primórdios, os padres da igreja nos ensinaram, não é? O modo espiritual de você ler a palavra de Deus é a Lectio Divina, a leitura divina das Sagradas Escrituras. Então, é a prática mais recomendável, mais sensata, mais serena de você ter um contato de forma mais espiritual com o texto. Porque você pode ler a Sagrada Escritura por curiosidade, você pode ler a Sagrada Escritura para conhecimentos, mas a gente, acima de qualquer coisa, lê a palavra de Deus para ter uma experiência com Deus. Eu cresço na minha intimidade com Deus a partir da sua palavra. Eu tenho convicção de toda vez que eu vou ler a palavra, ela primeiro é para mim. Ela está falando ao meu coração, à minha vida. É Deus que está falando comigo. Eu não leio as Sagradas Escrituras para fazer disputas apologéticas, nada disso. Claro, eu vou pregá-la, mas primeiro a palavra está pregando ao meu coração. Por isso, qualquer pessoa tem que ter a sua experiência pessoal com as Sagradas Escrituras. A Bíblia é um livro que foi escrito para mim, para você. É uma forma de Deus se relacionar conosco. O que aconteceu? Eu lembro que há 3 anos atrás, por ocasião do mês da Bíblia, eu mandei para algumas pessoas as reflexões que eu fazia dia a dia no meu estudo pessoal da palavra. As pessoas receberam e pediram, padre, mesmo acabando o mês da Bíblia, o senhor podia continuar fazendo isso conosco, né, mandando, porque ajudou muito, a gente criou mais gosto pela palavra. Então, espontaneamente, eu comprei a ideia, falei, então tá bom, vamos fazer assim. E o senhor se utilizou da força das redes sociais. Das redes sociais, porque a própria igreja fala, Ronaldo, que as redes sociais, na verdade, hoje, elas não são meios apenas de estarmos, mas as redes sociais é o locais onde as pessoas estão. É um ambiente, É um né? ambiente, é uma praça. Você chega na Praça da Sé, lá em São Paulo, a igreja está ali, mas ali tem de tudo na frente. Mas a igreja tem que estar nesses espaços. Do mesmo jeito, nós temos que estar nas mídias sociais, nas redes sociais, levando a palavra de Deus. Foi daí, então, que nós começamos esse projeto. Começamos ali pequeno, eram umas 200, 300 pessoas. Hoje nós temos mais de 50 mil pessoas que participam todos os dias conosco, estudando a palavra de Deus lá na sua casa, no seu ambiente. Para que serve, no caso, esse espaço? Para a gente orientar, ordenar, organizar, conduzir, socorrer as necessidades, mas, acima de tudo, o trabalho é criar nas pessoas o gosto por ler a palavra de Deus todos os dias na sua casa. Não é? Então, nós ajudamos as pessoas a fazer a leitura orante da palavra de Deus no seu dia a dia. Isto é, como é que o senhor faz? O senhor faz o seu, envia para alguns, esses alguns vão multiplicando para outros e outros e outros? Não. Primeiro a gente cria uma metodologia própria. Né? Primeiro a gente faz uma leitura sequencial. Nós começamos agora pela primeira carta de São João, todos nós lemos juntos, certo? Mas a pessoa recebe através do seu celular, do seu smartphone, essa programação antes. Então ela já sabe que no primeiro dia é essa leitura, segundo dia é o segundo capítulo, terceiro dia é o terceiro capítulo, né? E junto com isso, as nossas equipes são divididas em vários grupos, né? Quem está fazendo a primeira carta de João, tem gente que já está lá na frente, já começou há 3 anos atrás, está estudando agora o livro do Êxodo, né? Então a nossa equipe se organiza e divide. Logo, no dia anterior, a pessoa recebe um áudio motivacional. O áudio do senhor? Isso, que é um áudio que eu mando para motivar a pessoa a ler aquele texto daquele dia, explicando quais são os pontos fundamentais que ela pode encontrar naquela leitura. Então, ela vai fazer o estudo pessoal dela. Ela mesma se debruça sobre a Sagrada Escritura, lê e tal. Na verdade, o senhor dá aquele embasamento seguro para a pessoa seguir a reflexão dela. Isso, para que ela vá e faça. No final do dia, eu mando um outro áudio, que foi o áudio do meu estudo pessoal que eu fiz, para ajudar a pessoa em alguns elementos na reflexão dela. Mas o mais importante é o estudo pessoal que ela faz. Os áudios e as orientações que nós mandamos, na verdade, são meios de auxiliá-la.
não é? Porque o importante É é ela ela fazer o estudo. Porque se ela não fizer também não tem porquê, não é? Ela pode ler, ela pode ouvir de outros, mas o mais importante é a pessoa aprender a se aplicar sobre o texto. E é isso que nós procuramos a fazer a cada dia, motivá-las a cada dia a ter uma leitura sequencial, programada das Sagradas Escrituras e poder acompanhar com segurança. Porque a gente está aproveitando também que temos as redes sociais, por exemplo, o Instagram. Uma vez por semana eu faço um programa ao vivo para tirar as dúvidas. As pessoas têm dúvida, porque essas pessoas param, em vez de parar no essencial, ela para nas dúvidas. Então, eu crio lá nas redes sociais, através do Instagram, um meio de responder às dúvidas que as pessoas estão tendo. Quando o senhor falou socorrer também, é de vez em quando pessoas que surgem com problemas graves e aí quer aquela orientação espiritual mais forte, é isso? Não, é mais socorrer em relação ao texto dela. Porque a gente não dá conta de atender todas as problemáticas. Entendi. Não, é mais... E não faltam problemáticas, Nossa, né? aí não falta. Não, mas aí eu li esse texto aqui está falando que é para guardar o sábado, porque o sábado não é o dia do Senhor, porque... Aí sim, há uma dúvida que ela surgiu. Então eu vou ajudá-la, já que ela não compreendeu esse texto, eu vou ajudá-la a colocá-la no contexto, não é? Para que ela não se perca ali na leitura da palavra de Deus. Vou dar um pulo agora aqui com o Padre Xavier. Mas deixa eu só aproveitar, Ronaldo. Escutando esses relatos aí, quero convidar as pessoas que estão em casa, querem fazer o estudo orante da palavra de Deus conosco. A nossa equipe que está colocando aí para você o número do nosso WhatsApp. Nós temos um WhatsApp que é somente para as pessoas que querem fazer a experiência. Aderirem, não é? Aderirem, tá? E aí você vai receber o e-mail aí pelo WhatsApp de como você participar. Tá bom? Geralmente é pelo nosso Instagram, esse Instagram Bibliorante que está aí também, mas como muita gente nos vendo agora pela televisão, mande aí o seu pedido. Eu quero fazer o estudo orante nesse número do WhatsApp. Não liga, porque a gente não atende ligação, mas você manda o seu pedido e você recebe aí pelo WhatsApp o link para você também poder fazer o estudo conosco. Padre Xavier, nós vimos aqui duas coisas ouvindo o Padre Roger e com esses relatos todos. Tem quem lê a palavra de Deus para conhecer e tem quem lê para viver. E o senhor trabalha especialmente com as duas coisas. O senhor é professor também em seminário, em faculdades de teologia. Explique para a gente como é fazer este trabalho de levar alguns a conhecer, outros a viver e, aliás, todos a viver também, porque quem conhece tem que viver, não é? Sim. Hoje em dia, nós temos, inclusive, só procurar por vídeos no YouTube que nós vamos encontrar uma imensidade de pessoas que se aproximam da Sagrada Escritura com o intuito simplesmente de estudá-la, de conhecer, como alguém que faz, sei lá, um turismo, como eu posso sair daqui, lá nos Estados Unidos, tirar uma foto lá da Estátua da Liberdade, e depois ela fica lá, eu venho para cá, a gente guarda a foto e pronto. São os teólogos que aparecem aí, o nome de teólogos, é isso? O grande problema é que hoje tem muita gente que se aplica diretamente a esse título, e isso vira uma fonte de grande confusão. Inclusive, uma pessoa me mandava esses dias algumas dúvidas porque alguém que andou fazendo umas viagens para Machu Picchu e chegou ali e trata de um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, acusa a igreja, inclusive, de que tirou esse livro, que a história do livro é verdadeira, que as pedras que estão lá, que foram os gigantes, nefilins, lá de Gênesis 6, que transportaram, e vai trazendo a coisa. E o negócio não tem nem lógica, né? Porque em si a igreja nem nunca teve preocupação com esse livro de Enoque, porque os próprios judeus já tinham jogado esse livro de lado, porque se trata de livro de supostas revelações, de histórias fantásticas, de coisas assim que na verdade são desprovidas de base. Mas hoje nós vemos assim uma grande busca por muitas pessoas de um estudo da Sagrada Escritura, ou um estudo sobre ela, um conhecimento sobre ela, até com a intenção de negá-la, até com a intenção de desautorizá-la naquilo que diz. E claro, isso é possível? É possível, mas não é isso que realmente a igreja está propondo. No campo literário, eu conheço pessoas que fizeram até mestrado, doutorado sobre literatura e resolveram tratar sobre o texto do Evangelho de Mateus. Isso não é estudo da Sagrada Escritura, isso é um estudo literário sobre um texto. Isso é diferente. Estudar a Sagrada Escritura é, como dizia o Padre Roger, é entrar ali para encontrar-se com Deus. Porque ela em si, às vezes se diz, mas ela é a palavra de Deus. Na verdade, não é uma aplicação perfeita, porque ela é um livro que é um testemunho desse diálogo de relacionamento de Deus com o homem.
Tanto que alguém que lê um salmo, como o Salmo 51, né, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificar. É claro que isso não é palavra de Deus, isso é o homem que está se dirigindo a Deus, porque a Bíblia é isso, é um livro de encontro. É um livro de verdade que serve do estímulo do encontro com a pessoa de Deus. Quer dizer, ela nos dá acesso a Ele. Ela nos dá acesso a Ele. Serve exatamente para desenvolver a nossa fé. Bem, quando nós fazemos um estudo dentro de um curso de teologia, o que está em maior foco é o contexto. É assim, como o texto surgiu, onde foi escrito, quando ele foi escrito, qual era a primeira intenção daquele autor. Isso está em foco, porque a gente tem que explicar o que está ali. Esse é o primeiro ponto. Mas não termina por aí. Esse é o estudo do contexto do livro, da realidade histórica daquele livro, se aquilo ali é um evento realmente histórico, ou se por acaso é como a gente costuma dizer, um midrash, várias vezes dizemos isso, né? Quer dizer, o texto ele deve ser interpretado porque ele não é exatamente assim historicamente. Essa é a preocupação dentro de um curso de teologia. Depois que temos esse tipo de resposta, aí nós precisamos naturalmente caminhar para a interpretação espiritual. Quer dizer, já que é assim, para que esse texto foi escrito? E, uma vez que é um texto sagrado, como ele hoje nos é útil? O que hoje ele tem a nos dizer? Porque a Sagrada Escritura não é como sei lá, uma matéria jornalística que alguém fez hoje, de um evento de hoje, amanhã mudou tudo. Não, é o contrário. E ao mesmo tempo, como entender, em meio a toda essa reflexão que o Padre Xavier está falando aqui, Padre Roger, quando hoje algumas pessoas muito céticas dizem assim, mas olha, os milagres que Jesus fez, aquilo que está no Novo Testamento, foi só na época de Jesus, isso não acontece mais hoje. Tem muita gente que diz isso, Padre Roger. Então, muita gente diz, sabe por quê? Porque a pessoa, ela quer fazer apenas uma interpretação de conhecimento literal e não uma experiência viva com a palavra de Deus. Assim como na época de Jesus, quem experimentou um milagre de Jesus foi quem o acolheu. Hoje também, se eu não pego a palavra de Deus para acolhê-la, eu também não posso vivenciá-la. Eu também não posso experimentá-la. A palavra-chave que o Padre Xavier trouxe aqui para nós é atualizá-la para a nossa vida, para o nosso contexto. É claro que a pessoa também não pode pegar para as Sagradas Escrituras e transformá-la num conto de fadas, como se fosse tudo mágico, tudo resolvido assim num toque de chave. Não. É uma experiência interessante, eu gosto muito da Sagrada Escritura porque ela pega o nosso contexto humano no sentido mais duro. Você pega nas Sagradas Escrituras cada exemplo de humanidade que às vezes até dói. Né? A própria humanidade de Jesus, eu vejo Jesus suar sangue, eu vejo pessoas chorando, passando por tantas situações. Eu nunca vi nenhum de nós chorando, suando sangue. Né? Mas você vê que as Escrituras mostram Jesus na sua humanidade mais latente. Você vê experiências duras ali nas Sagradas Escrituras, de decepções, de frustrações, de negações, e isso é cura para a nossa humanidade. Eu sempre costumo dizer que nas Sagradas Escrituras eu encontro duas coisas: o que eu devo fazer e também o que eu não devo fazer. Né? Porque ela tem exemplos de vida muito práticos, de homens, de profetas, não é? Que como nós erraram também, dentro daquilo que era o contexto deles. E com isso eu estou aprendendo aquilo que deve ser. Quando Jesus diz assim, olha, um profeta não é bem aceito na sua pátria, na sua casa. Eu estou aprendendo que tem que ser o contrário. Né? Que nós precisamos aprender a acolher os profetas da nossa casa, da nossa família. Não, Jesus falou que não vai ser acolhido. Não, ele está falando que deveria ser assim. Né? Então a Sagrada Escritura é um livro da vida, mas que você veja que entra muito no contexto daquilo que é a nossa vida. Terminou o segundo bloco, hein, gente? Já já nós vamos voltar e no próximo bloco um monte de perguntas daquelas assim bem complicadas que as pessoas sempre nos fazem. Vou deixar vocês à vontade para responderem. E você de casa que está acompanhando este Além da Notícia especial de hoje, tenho certeza está gostando. Então segura e a gente volta já.